Há 200 anos, nossos antepassados deram um passo corajoso rumo ao desconhecido. Famílias inteiras arriscaram suas próprias vidas para sobreviver em um lugar longínquo, cumprindo uma jornada perigosa e triunfando. O Império do Brasil, em primeiro lugar, não estava interessado em imigrantes que trabalhassem a terra e fossem artesãos. Isso tem que ser dito com todas as letras. O interesse do Império do Brasil eram soldados. O problema é que nas instruções que José Bonifácio dá para Jorge Antônio Fonte Scheffer, está bem claro que ele deve trazer esses soldados misturados a famílias de agricultores e de artesãos. Por quê? Pelo Congresso de Viena, que é a reorganização política da Europa após a derrota de Napoleão Bonaparte, está proibida a exportação de soldados. Quer-se evitar que em algum lugar do mundo venha a surgir novamente um Napoleão Bonaparte. Pois é, se por um lado, então, havia interesse por parte do Império Brasileiro em receber esses imigrantes, né? Inclusive colonos e soldados camuflados no meio, havia também um excedente na Europa, né? Que proporcionasse que esses imigrantes quisessem sair de lá. Nós temos a alteração do Código Civil, né, com Napoleão. Com a mudança do sistema de partilha, a herança passa a ser assim dividida de forma igualitária entre todos os filhos, né? Só que isso vai tornando cada vez menor a fração que cada um recebe, tanto que no final um dos filhos poderia receber somente o espaço de uma macieira. E ao mesmo tempo, nos pequenos núcleos urbanos, nós temos a Revolução Industrial acontecendo, eliminando aquele trabalho artesanal, do artesão, do sapateiro, do funileiro, desse pessoal todo, do tecelão, né? E migrando para as fábricas. E isso inviabiliza tanto nos núcleos urbanos como no campo, né? A gente precisa encarar a imigração alemã aqui para o sul do Brasil como parte de um grande movimento, né, de fuga demográfica, de êxodo, que a gente está vivenciando na Europa Central e Ocidental no começo do século XIX. Principalmente na Alemanha, que nós não temos uma Alemanha como tal, mas diversos pequenos estados, principados, ducados, enfim, nós temos um momento pós-guerras napoleônicas, uma crise nos campos, né? E o estabelecimento de uma nova percepção a partir de então econômica, que é a Revolução Industrial. Fora essa massa, então, digamos, sem terra, né, que são pessoas que estão sem as suas propriedades, que estão vindo para cá, nós temos também uma monta muito grande de artesãos que estão vindo para cá ou como soldados, né, porque são veteranos das guerras napoleônicas, ou mesmo falsificando, digamos assim, a sua entrada aqui, colocando que são lavradores. Nessa região, primeiro viviam índios caçadores. A gente conhece, os restos deles são pequenas pontas de pedra, de flecha, que eles conservaram. Então, todos estes vales, o Caí, o Senhor Pardo e os outros, a ocupação indígena começa aproximadamente 12 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo. Então a gente conhece do Vale dos Sinos, a gente conhece do Vale do Caí, a gente conhece do Vale do Taquari, e todas essas áreas moravam no começo índios que caçavam, que viviam nas grutas, pequenos abrigos que havia na encosta do Planalto, eles moravam ali. O Caingangue é o homem da terra.
O Guarani é que usa os arroios e os rios. O Pedro Inácio Schmitz, ele mostra muito bem que índio também veraneava. Então, no verão, enquanto a roça estava crescendo em algum outro lugar, o pessoal ia para o litoral do Rio Grande do Sul. Os sambaquis comprovam isso, né? Tanto os guaranis como os caingangue. E para o indígena não existe propriedade privada nesse sentido. Não existe cerca. Você colhe, você faz a rocinha, enquanto ela vai desenvolvendo o maíz, né, o milho, ou a mandioca que você plantou, você vai para outras regiões onde você pode se alimentar de grãos, por exemplo, o pinhão é fundamental nessa questão, ou da caça que está aí. O conflito era uma questão de comida. O colono chegava aqui, no meio do mato, abria uma clareira, plantava o seu milho, ele ficava bem grande, plantava suas abóboras, ele construía a sua casinha ali. E quando o milho estava maduro, os canhangues diziam, olha, a nossa floresta está rica, vamos colher. Eles moravam na região de Caxias, Campo dos Bugres, era a concentração maior. Então, eles desciam para colher o milho que nasceu no mato deles. Com a chegada do imigrante, naturalmente vai haver conflito. O imigrante vai plantar o milho. E como a gente sempre colheu o milho, né, ou mandioca, a gente vai lá, se alimenta e serve. Nós temos aqui um choque que é provocado não tanto pelo imigrante que está chegando, porque hoje existe uma tendência toda de inculpar o imigrante pelos conflitos com os indígenas e o afastamento do africano do processo produtivo aqui no Rio Grande do Sul, mas existe uma intencionalidade dos governantes brasileiros de civilizar, e civilizar significa eliminar os silvícolas, ou os não civilizados, que são as populações indígenas, né? O governo da província sempre contratou bugreiros, pessoas que eram encarregadas de limpar áreas onde deveriam ser colocados posteriormente imigrantes. Esses bugreiros recebiam pela quantidade de orelhas que levavam para Porto Alegre. Os bebês eles não matavam porque podiam vender para casais sem filhos. A chegada em terra firme das famílias de imigrantes era na Praia da Armação, na atual cidade de Niterói. Aqui se deu o primeiro contato desses imigrantes com a costa brasileira. Nossos antepassados possivelmente caminharam por esta praia, pisaram nesta areia, circularam por esta orla. Ao mirar o horizonte, contemplavam estes mesmos morros. Quando eles chegam ao Rio de Janeiro, nesses veleiros, depois de 120 dias e mais de viagem, há muita gente doente. Então o pessoal é levado primeiro para a Praia da Armação, para passar por um período de quarentena e depois seguirem para o Brasil meridional, onde seriam assentados. Outra cidade importante no contexto histórico certamente é Petrópolis. Subimos a região serrana do Rio de Janeiro, onde os cenários ainda nos remetem ao Império. Petrópolis foi a segunda cidade projetada no Brasil. A história dela começa com o Dom Pedro I, que em viagem a Minas conhece a região, né? A fazenda do Córrego Seco, compra ela. E aí, mais tarde, o filho dele, o Dom Pedro II, constrói ali o que viria a ser o Palácio Imperial, nos anos 1840. E quem constrói essa, quem projeta a cidade é um engenheiro alemão, Friedrich Köhler. E a cidade cresce em torno do Palácio Imperial, né, e prospera, enfim. Mas é a segunda cidade projetada pelo Brasil dentro desse contexto de imigração por um engenheiro alemão. O ponto seguinte é Nova Friburgo, também na região serrana do Rio de Janeiro, que recebeu várias famílias germânicas.
Dentro do projeto criado por José Bonifácio, e o Schiffer parte para a Alemanha então e começa a angariar esses colonos, né, e também militares. Eles são despachados para o Brasil. Os primeiros navios chegam em janeiro de 1824 e essas primeiras levas do Argos e do Caroline, eles são enviados para Nova Friburgo. Eles chegam no começo do ano e em março o Dom Pedro I envia eles para subir a Serra Fluminense, onde já havia a colônia de Nova Friburgo, criada por franco-suíços em 1819. Nova Friburgo ela é a primeira colônia oficial não portuguesa, né, do Brasil. Então ela foi criada em 16 de maio de 1818, né, através de um decreto, mas os primeiros colonos suíços só chegaram aqui no final de 1819 e 1820. E 4 anos depois chegaram os primeiros colonos alemães, né? São os colonos provenientes dos 2 primeiros navios que chegaram aqui no Brasil, o Argos e o Caroline. Provavelmente do terceiro navio também vieram algumas pessoas para cá, mas obviamente depois todas as levas foram para o sul do país. Nós estamos aqui no cemitério luterano, conhecido como Jardim da Paz, em Nova Friburgo. Esse é o cemitério que foi inaugurado em 13 de maio de 1824, com a morte do filho caçula do pastor Sauerbrunn, que veio acompanhando boa parte desses colonos pioneiros que chegaram aqui no dia 3 de maio de 1824. Essa praça aqui, atualmente conhecida como Marcílio Dias, quando os alemães chegaram aqui, ela era chamada de Praça da Justiça, porque aqui ficava o Pelourinho. E esses alemães foram acomodados aqui nessas casas. Elas iam do número 63 ao 100. E são justamente as casas que contornam essa praça que existe aqui até hoje. E por conta dessa reunião dos alemães nesse espaço específico, essa região ficou conhecida como Alemanha. As levas sucessivas, as seguintes, né, após esses 2 primeiros navios, o Ana Luísa, por exemplo, que é o navio que vai trazer o pessoal que são os pioneiros de São Leopoldo. A partir de julho, né, com São Leopoldo, todos os imigrantes alemães que chegam no Rio de Janeiro, desembarcam no porto, são enviados para a armação da Praia Grande, os militares ficam no Rio para servir nos quartéis e os colonos, as famílias, né, são enviadas para o sul, para São Leopoldo. Nós somos um personagem da história do Brasil, nós somos um personagem da história do estado do Rio de Janeiro, nós somos o personagem da primeira imigração alemã oficial de grande porte que vem para o Brasil e que os 2 navios, Argos e Caroline, são direcionados por Dom Pedro I a assumir as terras aqui em Nova Friburgo em maio de 1824. Nossas famílias já estavam acampadas no Rio de Janeiro há 4 meses sem teto. Essa imigração ia para a Bahia, não tinha nada a ver com Nova Friburgo, mas quis o destino que nós estivéssemos aqui, viéssemos para cá. Estamos aqui hoje com a mesma garra, com o mesmo sentimento de que fomos acolhidos no Brasil, que estamos em nossa terra, que estamos no nosso lugar. A minha família é pioneira, né? Chegaram aqui em 3 de maio de 1824, tanto a família Loubach quanto a família Brust. Então não temos nada de casarões antigos, infelizmente isso não foi preservado. Seguimos para o próximo ponto crucial para aqueles viajantes. Assim como naquela época, o destino seguinte foi a temida entrada na Lagoa dos Patos, entre São José do Norte e Rio Grande. Rio Grande também era um ponto onde algumas vezes era necessário desembarcar para reabastecer as provisões ou buscar auxílio. Eu sempre digo que para chegar ao Rio Grande do Sul você tinha que vir por Rio Grande, porque o litoral do Rio Grande do Sul é tão baixo. Se você vai para a região de Mostardas, lá vai ver esqueletos de navios que encalharam e não puderam mais ser salvos, né? Então você tinha que entrar por Rio Grande, atravessar a Lagoa dos Patos e a partir de Porto Alegre pegar os afluentes do rio Jacuí, que eram as vias de penetração para entrar no Rio Grande do Sul. Para chegarmos até este ponto fundamental para a história, pegamos a balsa. Atalaia de São José do Norte.
A torre foi construída em 1820, essa seria a terceira torre, né? Feita de alvenaria, com areia, pedra, tijolo, segundo o que me falaram, que tinha óleo de baleia para colar os tijolos. Ficava um cidadão lá em cima com uma luneta observando o navio que vinha do sul ou do norte. Tinha um mastro de 10 metros, com uma bandeira, e ele ficava observando. Quando o navio se aproximava, botava em direção à Barra de Rio Grande, para entrar para a Barra de Rio Grande, ele fazia um sinal com a bandeira, avisando os práticos que já estavam lá no outro lado do canal, para que o prático já podia sair e ir ao encontro do navio para botar ele para dentro da barra. Em 1826, chegou também do Hunsrück, de Bad Kreuznach, a família Loré. Após chegarem ao Rio de Janeiro, após os 40 dias de quarentena, foram embarcados no Bergantim Carolina, que é chamado o bergantim que foi rondado pela fome e pela morte. O capitão desse barco descobriu que a comida estava muito cara aqui em Porto Alegre, porque estava ocorrendo a guerra entre Brasil e Argentina, e por isso os víveres aqui estavam inflacionados. Então, em vez de servir para os seus passageiros, ele decidiu guardar a comida para vender pelo dobro do preço em Porto Alegre. Quando chegaram em Rio Grande, os pais de família imploraram para que o capitão permitisse que eles descessem para comprar comida. E eles conseguiram, como era assim, meio de madrugada, eles conseguiram um saco de pão e algumas garrafas de cachaça, mas que obviamente não era suficiente para todo mundo. Com isso, mais de 20 pessoas morreram de fome no caminho. Foram jogados ao mar. A colônia alemã de São Leopoldo era o destino final para milhares de pessoas ao longo de décadas. E assim também foi para os pioneiros. Então, com essas famílias que vêm para cá, que são uma minoria, nada está preparado. O interesse era soldado e não colonos e artesãos. 6 dias antes da chegada dos alemães a São Leopoldo, o presidente da província informa José Tomás de Lima, estão seguindo para aí tantas e tantas pessoas, famílias de agricultores, e você deve medir terras e assentá-las. Em 6 dias é totalmente impossível, né? Então, quando esse pessoal chega em 25 de julho de 1824, no Paço, ou no Porto das Telhas, como era chamado na época, nada está preparado. Então, o governo da província manda um agrimensor para medir as terras, ele parcela essas terras muito bem, mas ele é um desafeto de José Tomás de Lima, que é o diretor da antiga Real Feitoria do Linho Cânhamo e da colônia alemã que está sendo instalada aqui. Então, ele não aceita as medições do agrimensor e manda ele mesmo medir de novo as terras, que quando os colonos vão receber, eles ganham parte do Rio dos Sinos como sua propriedade. Então, quando chega dezembro de 1824, já chegaram a colônia alemã de São Leopoldo, que entre mentes desde setembro tem esse nome, mais de 300 pessoas que estão empilhadas no bairro Feitoria. E aí você acredita que eles jamais residiram dentro da chamada Casa do Imigrante, mas nos antigos casebres dos escravizados que ficavam ao redor. A gente procurou replicar ela tipo nas dimensões que elas eram construídas lá em 1825, né? Que é a questão o tamanho dela, 4x5, 20 metros quadrados, a altura e a mesma altura da parte de baixo a ponta do telhado, né? Tipo, onde eles faziam a curvação, né? Para depois fazer tipo um mezanino, muitos faziam até um mezanino em cima para botar a gurizada, quando iam nascendo as crianças, dormir em cima, né? Como nos livros consta que é materiais da região, então
trabalhamos com materiais daqui, né? Que é a questão do baro. O baro foi daqui mesmo, né? Taquara aqui na volta tem muito, né? E a palha de coqueiro, né? A partir do instante em que eles vão ter acesso à terra e construir suas choupanas, não eram casas de enxaimel, eram realmente choupanas, eles vão poder iniciar um processo produtivo. Vão produzir para a mesa da família, vai ter uma mesa muito farta, com todos os produtos necessários, e eles vão escrever para os parentes na Alemanha: Wir essen jeden Tag Fleisch. Nós comemos carne todos os dias, só a elite podia comer carne na Europa Central, então. Isso aqui é algo que não existe em nenhum outro lugar no Brasil. 31 cartas de uma família, várias cartas de outras famílias. Isso é um tesouro, é muito valioso, muito importante para a história, mas também para o futuro. Estou muito feliz de estar aqui na Kaffeeschneis. Trouxe este livro com cartas da Kaffeeschneis, que tem mais de 100 anos, 140 anos de idade. E agora estou aqui e neste livro tem cartas da tua família também, Camila. Vou ler o que o teu parente, o Nikolaus Holz, escreveu aqui. Assinou no Picada Café, São Leopoldo, Porto Alegre, Brasil, 1903. A carta tem 120 anos. Vocês estão bem bons e tem poucas horas de trabalho aqui no Brasil. Faltam as fábricas e as minas. Tudo deve ser investido na agricultura. E o que for plantado aqui no campo deve ser consumido aqui também. Nós compramos produtos locais e enviamos para Porto Alegre para comercializar. Já ganhei uma grande quantidade de dinheiro, mas também perdi muito dependendo dos preços de um dia para o outro. Por isso quero vender aqui e construir outro moinho em algum lugar, mas ainda fico aqui. E eles vão produzir excedentes. O que eles não consomem pode ser vendido através de uma instituição nova que vai surgir nessas trilhas abertas na floresta subtropical, que é a Casa de Comércio, popularmente à venda. Bom, essa casa, a saber, é a casa mais antiga que se tem ainda nessa técnica construtiva, né, do enxaimel, e ela aparece pela primeira vez em 1831, justamente na compra dela pelo João Pedro Schmidt, né. Essa casa originalmente foi construída por um certo Ferdinand von Kerstig, né? Então, do Major Kerstig, né? Então, ele já adquire essa casa com benfeitorias ali no início da década de 30. Então, ela é anterior a isso. Mas ela está num ponto estratégico, né? Que era justamente onde passava o antigo corredor de tropas, né? Que levavam gado dos campos de cima da serra para a capital e para as charqueadas, enfim. Também era um importante entroncamento aí que foi se desenvolvendo com a picada Baumschneitz, com todo o interior aqui da região, né? Também era o lugar onde os imigrantes faziam os seus negócios, né? As suas coisas mais necessárias, né? Ferramentas, sementes, tecidos, enfim. Era um armazém, como hoje se diria, de secos e molhados. A imigração alemã logo vai se envolver na navegação, porque os produtos que vão ser produzidos aqui vão ter que ser exportados via rio, né? E quando eu falo na colônia alemã de São Leopoldo, não estou pensando somente nos sinos. Então, a colônia alemã de São Leopoldo sempre envolveu dois vales, o Vale dos Sinos e o Vale do Rio Caí. E é aí que
imigrantes alemães vão se tornar empreendedores no ramo da navegação. O João Pedro Schmidt, ele trabalhava com o sistema de trocas, né? E também ele comprava esse excedente e revendia na capital. E ao contrário de muitos vendeiros aqui que também foram muito prósperos, mas o João Pedro Schmidt talvez tenha sido o mais próspero de todos, né? Ele tinha também o seu serviço de lanchões, né? Então, o seu lucro era de 100% sobre todos os seus negócios. Muito tempo se tentou esconder que alguns imigrantes alemães se tenham tornado proprietários de escravos. Isso não é verdade. A gente sabe, por exemplo, que o pastor Klingelhofer, que quando chega em Campo Bom já traz do Rio de Janeiro alguns escravos. Ele tinha posse e comprou escravos. A gente sabe que o pastor Carlos Leopoldo Fogues, o pessoal vai pronunciar Voges em geral, de Três Forquilhas, foi proprietário de escravos. O Brasil é um país movido a escravos desde o século XVI até 1888. O Brasil foi o último país na face da terra a eliminar a escravidão. Até 1850, quando é publicada a Lei de Terras, a forma que você tinha de aplicar seu capital era comprando escravos. E a partir de 1850, o imigrante, que aí entra a Lei Eusébio de Queiroz também, o imigrante fica proibido de se tornar proprietário de escravos. Então, muitos colonos imigrantes que se tornam proprietários de um certo capital vão investir esse capital na compra de escravos e vão estar mantendo os seus escravos. Mas o número não é expressivo. O que não se pode fazer na historiografia é negar que imigrantes tenham tido escravos. Tem foto, por exemplo, no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, do escravo da família Bier, parado com um tabuleiro de doces na rua Independência, em São Leopoldo, vendendo doces. Ele é um escravo de ganho. A questão do enriquecimento ou não de determinados setores dessa sociedade imigrante que está se formando aqui, que eu gosto sempre de colocar como uma sociedade imigrante, porque as pessoas dizem, a sociedade, as colônias alemãs, são colônias imigrantes. São colônias de pessoas que vêm, sim, com a sua cultura do velho continente, mas vão se estabelecer aqui e vão se apropriar e vão se adaptar às culturas locais. E quando eu falo de cultura local, eu não estou só falando de plantar milho e aipim, mas eu estou falando de se adaptar também ao sistema político e econômico local. Essas comunidades, elas não estão isoladas do mundo. Com o tempo, com o crescimento, essas sociedades que são de uma agricultura de subsistência, mas que tendem a produzir cada vez mais, vão produzir excedentes, que vão ser vendidos, né, que vão começar então uma acumulação primitiva de capital, e essas comunidades, como eu disse já antes, elas não estão isoladas de um Brasil imperial, que muito pouco ou nada se modificou em termos econômicos do Brasil colônia. Um Brasil que continua num sistema de plantation, de latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Os imigrantes que chegam aqui, eles podem não fazer parte desse tripé, mas eles vão estar inseridos dentro desse sistema. Eles não têm como fugir a uma economia macro. Mesmo que o imigrante alemão no Brasil ele vai ser revolucionário nesse ponto. Porque o imigrante alemão aqui no sul do Brasil inaugura a pequena propriedade de policultura. Ao invés de tu ter uma imensa propriedade que tu vai plantar cana-de-açúcar, café, ou algo do gênero, hoje seria soja, nós vamos ter as pequenas propriedades que seguem mantendo a nossa mesa cheia de comida, né? Até hoje, 200 anos depois, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se nós formos pensar as frutas, as hortaliças, os vegetais, a carne, uma boa parte embutidos que estão na nossa mesa, ele não vem do latifúndio, eles vêm da pequena propriedade agrícola. Isso é uma das grandes heranças que nós temos
desse movimento imigrantista. Então, voltando a 200 anos atrás, esses caras vão começar a produzir cada vez mais. Alguns vão ter esse tino de comércio porque já vem, né, com essa ideia de aproveitar o espaço o máximo possível. Outros vão terminar largando a agricultura e, como eu já disse, eles são artesãos, eles são ferreiros, marceneiros, tanoeiros, moleiros, esses caras que produzem de tudo, sapateiros, curtidores, e eles vão para os pequenos centros que estão se formando em que a economia está girando, em que tu tem uma necessidade, por exemplo, de serviços, né? Tu vem para Hamburgerberg, em que o João Pedro Schmidt montou uma venda que compra o excedente dos colonos aqui de Ivoti, de Dois Irmãos, e vai até Porto Alegre e vende lá. O João Pedro Schmidt realmente ele foi considerado, em 1868, quando faleceu, pelo jornalista Karl von Koselitz, ele foi considerado o fundador do Hamburgerberg. A primeira imagem, a iconografia mais antiga do bairro, é uma litogravura do Oskar Cannstatt, que é ali do início de 1860, e trata bem a vista aqui do núcleo, a partir da fábrica Otomite, a uns 100 metros daqui, para cá, para esse núcleo. E aí nós conseguimos reconhecer vários prédios que ainda existem hoje. Essa imagem é definitivamente a certidão de nascimento, né, da fotografia em Novo Hamburgo e do registro de imagem em Novo Hamburgo. Lomba Grande, né, ela está do lado da feitoria. Então, em 1824, quando chegou os pioneiros, aquela leva de 39 imigrantes, né, logicamente que a primeira área que a administração, a coroa portuguesa pensou foi em alocar para Lomba Grande. Então, dentre esses 39 pioneiros que aqui chegaram, duas famílias, Kramer e Tim, se deslocaram para Lomba Grande. Aqui, na verdade, nessa época que os colonos, que os imigrantes vieram, eles... aqui não existia praticamente nada. Era uma terra desabitada, que moravam alguns. Aqui na Santa Maria, tinha já alguns caboclos portugueses. Bem interessante essa situação de que aqui foram casando entre pessoas da própria localidade e deixaram esse sobrenome crescer aqui, né? A igreja aqui chamava Igreja de Barro, porque em 1834, 10 anos depois, a própria família Tim ajudou, né, a construir e a participar da comunidade evangélica naquele período. Já no ano de 1824, há registros de presença evangélica luterana em Lomba Grande. Oficialmente, essa presença é um pouco posterior. Fala-se do ano de 1835 como o ano do início da construção de uma chamada Igreja de Barro. 1848 como a fundação oficial da comunidade e também da construção da chamada Igreja de Pedra. A minha mãe, que é Helga Tim, né? Eles vinham a cavalo, 5 quilômetros da onde nós morávamos. Ela morava, já casada, vinha ela, vinha o meu pai, para cantar aqui na igreja luterana. Meu avô era sapateiro, eu estava sempre muito ao lado do meu avô. Ele levantava com a tal da chaleirinha dele, a chaleirinha, a erva, pegava a cuia e saía. O meu avô sentava no corredorzinho, na frente de casa, e pegava a carteira. Aqui tem, ele sempre, isso não vou me esquecer. Ele sentava ali e falava com a lua nova. Na próxima crescente me traz bastante semente.
O que era a linha Estância Velha? Isso também era uma propriedade do governo imperial e tinha a criação de gado vacum e também de cavalos. O que era o gado vacum? Era um gado semi-selvagem. Os nossos imigrantes, então, muitos tiveram atividade aqui na Estância Velha, né? Aprendendo a lidar com o gado vacum. Aqui nós podemos ver a Rua Presidente Lucena ainda está na sua forma original ainda, sem pavimentação, né? Isso é algo bastante interessante também se observar hoje ainda. E muitos anos, os colonos acampavam junto às famílias que eram as pioneiras de junho de 1824. As imigrações posteriores, eles tinham que, no primeiro momento, achar alojamento junto às famílias que aqui já moravam. Morro Königsberg, originalmente, hoje Morro Dois Irmãos, que desde São Leopoldo já dá para avistar. E é muito interessante que em 1826, os grupos de imigrantes de 1826 ocuparam o loteamento Travessão, que pertence, no geral, a Dois Irmãos. Então, o Travessão Schwabenschneis. No local de onde eles vieram, existia um morro tão semelhante a esse, onde tem um castelo, inclusive, e a vila assentada ao pé desses dois morros, Königsberg. E chegaram aqui e encontraram um local exatamente ou muito semelhante. Então, por isso que se chama Travessão Schwabenschneis. O litoral norte também possui importância histórica para a imigração. Para lá foram centenas de pessoas que se estabeleceram em cidades como Torres, Dom Pedro de Alcântara, Três Forquilhas e Itati. Os imigrantes católicos chegaram a Torres em novembro de 1826, mas só vão receber terras a partir de 1828. Há um imbróglio ali, o governo da província envia para Três Forquilhas os protestantes e no caso dos católicos há uma demora. Eles foram assentados na região próxima do rio Mampituba, as cheias inundavam a região, eles não se satisfizeram com aquelas terras e fizeram reclamações, pedidos formais. Um grupo foi até Tramandaí, e requereu terras ali, que eram menos suscetíveis a alagamento do que o próximo do Mampituba. Como o governo demorou para conceder essas terras, esse grupo se revoltou, houve inclusive disputas e até troca de tiros, e dois colonos alemães, o Anton Kreutzburg e Matthias Deutsch, foram presos, levados para Porto Alegre, ficaram um tempo no Presiganga, que era um navio cadeia que ficava ancorado no porto de Porto Alegre, e depois de algum tempo eles retornaram então para o litoral norte para receber suas terras, né? Como punição. Por ter ficado aquela revolta, eles pagaram a pena no Presiganga e depois retornaram para o litoral para assumir as suas lotes de terra na região onde hoje os municípios os municípios de Morrinhos do Sul e Dom Pedro de Alcântara. Não podemos esquecer a vinda de pomeranos a São Lourenço do Sul, banhada pela Lagoa dos Patos, que até hoje tenta preservar parte do legado de seus colonizadores. Os pomeranos, alemães pomeranos, em São Lourenço vieram em 1858. Isso foi fundamental para São Lourenço e para o crescimento da cidade também. Tanto é que ela foi de Boqueirão para perto do arroio, né? Que era primordial para despachar as mercadorias, que na época eram batatas, né? E a minha família veio muito tempo depois, eles vieram em 1923. E depois, então, de formada a família, eles tiveram que optar pós-guerra o que fazer, né? Então vieram ao Brasil, então eles foram primeiro para Santa Rosa, para lá,
E aí levou muito tempo até que chegaram então em São Lourenço, né? Enfim, a nossa família então se estabilizou aqui e continua aqui. E a gente deve, na atualidade, acentuar quem eram esses imigrantes que vêm vindo para São Leopoldo, né? Eram, na Europa, boias frias, trabalhadores temporários, na época designados de jornaleiros, que não tem nada a ver com jornal, mas eram trabalhadores que trabalhavam por jornada, eram diaristas. E eles são expulsos do processo produtivo no campo porque a mecanização está entrando na lavoura na Europa. São pessoas que são colocadas à margem da estrada, não tem como alimentar suas famílias, vão mendigar. Criando uma situação desesperadora. Esse pessoal, na base do desespero, se desloca para o norte da Alemanha, onde estão os portos, né? Querendo a qualquer forma, a qualquer custo, embarcar, se atirar, podemos dizer, dentro de algum navio que partisse para a América. Muitas vezes nem sabendo ao certo se estavam indo para a América do Norte ou para a América do Sul. E nem aquele que chamava, né? Saindo do navio para a América, nem ele não sabia. E era de fato uma aventura transatlântica sem volta. Uma despedida eterna dos parentes, né? Sem saber que algum dia voltariam a se ver. E como é que o Estado resolve esse problema? Colocando essas pessoas em casas de correção. Daí vai surgir a lenda que os primeiros imigrantes que vêm para a colônia alemã de São Leopoldo são todos criminosos. Isso é uma injustiça flagrante que se faz em relação a essas pessoas. E aí você sempre tem jovens da colônia alemã de São Leopoldo envolvidos nesses episódios militares, bem dentro desse plano de José Bonifácio. Só para lembrar que somente de 2 irmãos saem 40 jovens para a Guerra do Paraguai. Voltaram 4 apenas. A Guerra do Paraguai é um morticínio muito grande para as famílias da colônia alemã de São Leopoldo e um fato que raramente é lembrado na nossa história. Uma das coisas que mais impactou a imigração alemã foi a Guerra dos Farrapos. Poucos anos antes vieram as primeiras famílias alemãs aqui para essa região. E já em 1835, então, foram afetados pela Guerra dos Farrapos, né? Mas quem é que atuou aqui pela Guerra dos Farrapos? Não era propriamente a ideia revolucionária, mas eram bandoleiros. E os bandoleiros, então, o objetivo, na verdade, era arrumar intriga entre os colonos alemães e saquear os alemães que estavam, naquele instante, então, se desenvolvendo, né? Criando suas primeiras estruturas em termos de roças, em termos de gado e assim por diante, né? Um fato assim bastante grave ou bastante chamativo se relaciona ao casal Jakob Jung e Ana Maria Eckert. Enquanto já o casal estava se preparando para nascer o primeiro filho, aí se tinham comprado uma manteiga para ajudar no parto. Mas nesses mesmos dias eles foram então assaltados por 3 farrapos, né? E que simplesmente entraram na casa e se deixaram servir do melhor. Consumiram toda a manteiga, no pão e outros alimentos que vieram na casa. E depois disso, quando estavam satisfeitos, ainda carregaram um cavalo com botas, com couros e tudo que ainda batia as vistas na casa deles e acabaram deixando-os absolutamente sem nada. 2 semanas depois foram saqueados de novo. Com essa situação toda, num certo momento lá a esposa do Jakob Jung caiu em lágrimas, né? E esse assaltante farrapo simplesmente tirou a espada, encostou no pescoço do Jakob Jung e disse: tu terás motivo para chorar se eu cortar o pescoço do teu marido. Pois é, passados esses 200 anos, né, dentro da área de pesquisa e onde eu costumo
me locomover, né? Olhando assim sob a ótica da saúde, se percebe que muita coisa mudou, né? Tanto nas colônias alemãs como talvez no Brasil todo. A saúde, os hospitais que foram fundados por congregações religiosas que vieram principalmente da Alemanha, nós percebemos que as irmãs começaram a aliar, junto com a fé, também a ciência. E isso foi algo muito benéfico, né? Porque se combate hoje bastante a dor também. E na época havia bastante resignação e fé em Deus. Mas isso também só não bastava, né? 200 anos depois, eu acho que nós temos mais acertos do que erros. E quando eu digo mais acertos do que erros, eu não estou idealizando nem glamourizando um processo histórico, que essa não é a função do historiador. Se nós vermos que sim, a nossa região colonial aqui, ela continua uma região com pequena propriedade agrícola que abastece, né, de produtos de boa qualidade à mesa de boa parte dos gaúchos, sim, isso é uma herança da imigração. A indústria, esses pequenos núcleos artesanais que vão se formar aqui em Hamburgerberg, em São Leopoldo, mas são pequenos núcleos de artesanato familiar, com a família que trabalha produzindo o sapato, com o pai que ensina os filhos a fazer carretas de boi. Então a gente tem um espírito de aproveitamento da mão de obra, aproveitamento da expertise, da criatividade, que faz uma ligação muito forte com esse passado imigrante. Após 2 séculos, nós devemos muito aos imigrantes, né, à vinda dos alemães. Nós temos uma qualidade de educação, pesquisa científica, e isso tudo veio com os imigrantes, né? Essa valorização da educação como meio de transformação, todos que vinham tinham, mesmo que não fosse uma educação formal ou superior, mas tinha uma educação de base boa, sabiam ler e escrever num país que era composto quase que inteiramente por analfabetos. Então essa transformação foi muito importante para o país, né, para o nosso estado, e a gente deve o que nós temos de educação hoje, de pesquisa científica, de valorização da ciência, a também a vida dos alemães. Olha, a vida, temos qualidade de vida, o que na época eles não tinham, os pioneiros não tinham. Realmente era um sofrimento. Hoje, nós já temos um relativo assim, bem-estar. Nós temos estradas, nós temos estruturas, nós temos casas, nós temos emprego, nós temos renda. Não nos falta muita coisa. Claro, a gente tem que lutar pela nossa vida. Mas o básico foi colocado pelas gerações anteriores, que tiveram muito pouco na época, mas dispuseram de toda essa disposição para construir o conforto de hoje. Os imigrantes alemães mudaram completamente a história gaúcha. Danke für immer. 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 Danke schön für immer. Danke für immer. Danke für immer. Danke für immer. Dank für immer. Danke für immer.
immer.